Boa noite, meus irmãos, novamente aqui, no nosso canal, para darmos continuidade aos nossos estudos, do livro Céu e Inferno. Já estamos findando a Justiça Divina segundo o Espiritismo, falando das expiações terrestres, onde cada espírito que aqui está passando está nos contando dos seus sofrimentos na espiritualidade, dos seus desencarnes, suas expiações devido à lei de causa e efeito, como a gente conhece muito na nossa doutrina. E através desse amor, dessa infinita misericórdia, vamos logo de início agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, por toda a assistência espiritual que nos dá. E que através da sabedoria, do conhecimento espiritual, possamos partilhar a leitura, exemplificando no nosso dia a dia, na nossa conduta, para que através do amor de Deus, de Jesus, sejamos sempre com os nossos melhores sentimentos, com as nossas melhores condutas, a conduzir a nossa vida e direcionar o conhecimento a todos. Muito obrigado. Graças a Deus e aos benfeitores que nos assistem, que possamos dar início à nossa leitura de hoje. Graças a Deus. Então vamos falar hoje do nosso irmão Letil. Expiações terrestres, capítulo 8. Esse industrial, que residiu aos arredores de Paris, morreu em abril de 1864, de modo honroso, incendiando-se uma caldeira de verniz fervente. Foi num barril a fechar os olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candente. Pelo que logo compreendeu, ele estava perdido, achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz. Ainda teve o ânimo de se dirigir-se ao seu domicílio, a distância de mais de 300 metros. Quando lhe puderam prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudo os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu por 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo-se os seus negócios com perfeita lucidez. Em toda e cruel agonia, não lhe ouviram um só gemido, uma só queixume, e morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado por todos os que o conheciam. Também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas. E assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalançaram a crença. Em certos casos, a confiança que os espíritos lhe diziam ia até a ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris em 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte, e ainda sobre a impressão da cena terrível que vitimou, deu a seguinte comunicação: profunda tristeza me acabrunha. Aterrado ainda pela minha trágica morte, julgo-me sobre os ferros de um algoz. Quanto sofri, quanto sofri! Estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante das carnes queimadas. Agonia de 12 horas, essa que padecestes, espírito culpado, mas ele a sofreu sem murmurações e por isso vai receber de Deus o seu perdão. A esposa minha, muito amada, não chore, que em breve essas dores se acalmarão. Eu não mais sofro, na realidade. Auxilia-me muito a noção do espiritismo, e agora vejo que,
Sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Há, porém, um espírito consolador que não me deixa, desde que exaltei o último suspiro. Eu ainda falava e já tinha ele ao meu lado. Parecia-me ser um reflexo das minhas dores, a produzir em mim vertigens que me fizesse ver fantasmas. Mas não era o meu anjo da guarda, que, silencioso, mudamente me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse-me ele: vem, meu filho, torna a ver o dia. E então respirei mais livremente, julgando-me livre do medonho pesadelo. Perguntei pela esposa e ele me disse: estão todos na terra, e tu, filho, está entre nós. E eu procurava o lar, onde sempre em companhia do anjo. Vi todos banhados de pranto. Tristeza e o luto haviam invadido naquela habitação outrora pacífica. Não pude mais, por tempo, tolerar o espetáculo. E, como ouvidíssimo, disse ao meu guia: ó, meu anjo bom, saímos daqui. Sim, saímos, respondeu, e procuramos repouso. Daí para cá, tenho sofrido menos. Se não tivesse visto inconsoláveis a esposa e os filhos, e tristes os amigos, seria quase feliz. O meu anjo bom fez-me ver a causa da morte horrível em que tive, e eu, a fim de instruir, vou contá-la para vós. Vai para 2 séculos, mandei queimar uma rapariga, inocente como se pode ser na sua idade, de 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisitor. Como os algozes não ousasse tocar no corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco. Ó, quanto és grande justiça divina! A ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate. E ainda bem que tive força de manter o compromisso. Não murmurei e vós me perdoastes. Ó Deus, quanto, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente. Esta lembrança é a que me faz sofrer. É mister, portanto, que ela me perdoa. Ó vós, adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela agonia do passado. Ó irmãos meus, bendizei antes ao Pai, porque essa lembrança vos acompanhastes à terra. Não mais aí repouso em vossos corações. Como poderei vós, constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fruir em um só momento de paz? O esquecimento é ainda um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mais alguns dias, e como recompensa e a resignação com que suportei as minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer ao meu bom anjo. O caráter do Senhor Lentil, da última encarnação, prova o quanto seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria resultado do arrependimento, como das boas resoluções previamente tomadas. Mas isso não só bastava. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. E era mister que suportasse como homem o suplício a outro infligido, e ainda mais a resignação que felizmente não o abandonou nessa terrível contingência. Naturalmente, o conhecimento do Espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé, a coragem oriunda da esperança em um futuro. Ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-as elas resignado, dizendo: Deus é justo,
logo é porque mereci. Então, meus irmãos, olha que depoimento lindo, né? De demonstração de desapego, de perseverança, de encarnações vencidas, né? No caso do Letil, ele provou na expiação dele, com essa prova que ele tinha que passar, suportou até o fim, teve um grande mérito no desencarne de estar junto do anjo da guarda, acompanhando ele, o que fazia triste ver as famílias infelizes, né, quando ele foi visitar. Então, olha como a trajetória dele foi bonita até depois do desencarne, né? Suportou muito duramente, bravamente, né? Mesmo sendo um senhor de tanta bondade, mas aí teve a lei de causa e efeito nos mostrando, né? Que ele veio para expiar o mal que ele fez a essa menina de 12 anos, né? Que mandou queimar, né? Incendiar ela por heresia, né? Porque ela foi contra a política religiosa do país. E ele, como juiz inquisitor, mandou queimar. E aí vem pagando a lei de Italião que a gente fala, né? Quem com ferro fere, com ferro vai ser ferido. Então é assim, a gente vai passar a expiação que é necessária para a nossa purificação espiritual. E o Letil cumpriu o desígnio dele. Mesmo assim ainda quer chegar a ter o perdão da menina, né? De encontrar de repente na espiritualidade, ou se esse espírito vai reencarnar em alguma vida com ele, né? Para eles poderem ressarcir esses débitos que venceram. Então é isso, no amor de Deus, que a gente cumpra bem, sinta nossas dores, nossos sofrimentos, nossas provações, mas que a gente sinta um propósito de perguntar: sofri porque mereci, estou passando porque eu mereço, eu estou provando porque faz parte do meu processo evolutivo. Não deixeis que a tentação, que a má querência, a blasfêmia venha ocupar os nossos corações, nosso sentimento, a nossa boca, nos momentos em que somos provados aos desígnios que a gente está seguindo, né, da espiritualidade, né, como os adeptos da doutrina que nos ajuda e nos descortina tanta coisa maravilhosa para que a gente possa suportar com muita fé, resignação os caminhos que andamos, né? Então, muito obrigado, Deus, obrigado, Jesus, a espiritualidade amiga e todos esses benfeitores que nos amparam, pelo carinho, pelo afeto, para que possamos também, como Letil, um dia que desencarnar, encontrar com nossos protetores, para nos auxiliar, nos socorrer, para seguirmos na morada divina. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos. Que a paz e o amor de Deus esteja com todos e que a luz de Maria de Nazaré abençoe hoje e sempre. E a nossa oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e a toda a espiritualidade e o nosso Centro Espírito Eurípides Barçanufo, onde somos caminheiros do amor, da paz e da evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.